E aí, galera do 9º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, nós vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo, então, dessa primeira unidade que nós estamos trabalhando no nosso livro didático. Vocês podem abrir o material de vocês na página 317, onde nós vamos começar a trabalhar com alguns exercícios e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, que é o Present Perfect, que é o assunto que a gente começou a trabalhar no decorrer, desta primeira unidade. Bom, vocês já viram então que existe um gênero chamado biografia, certo? A biografia aqui é quando você escreve sobre a vida de alguém, organizando os fatos da vida dessa pessoa numa sequência cronológica, não é? Então, desde o início da vida dela até os dias atuais, ou então até a morte dessa pessoa, né? Nós vimos ali duas atrizes famosas, que são a Audrey Hepburn e também a Angelina Jolie, não é isso? E a gente vai dar continuidade, então, com as nossas atividades. Nós paramos no nosso vocabulário sobre os filmes, não é? A gente viu gêneros e também os estágios de uma filmagem, ok? Da produção de um filme. E também produção, pré-produção, pós-produção, não é isso? E aí essas informações todas vocês já têm. Bom, na página 317, a nossa primeira atividade é o seguinte. Vocês têm ali alguns ícones, não é? Na verdade, são 9 ícones diferentes. Escreva o gênero de filme de acordo com as ilustrações. Então, vocês vão ter filme de guerra, filme musical, filme de drama, aventura, filme de terror, ficção científica, romance, biografia, comédia. São várias as respostas, certo? E aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão observar os ícones e escrever. Lembrem que são sempre escritas em inglês, obviamente, tá? O nosso assunto é inglês, então a gente vai fazer em inglês, tá ok? Vocês vão organizar para mim essas informações, certo? E aí, na sequência, questão de número 2, agora vocês vão fazer uma pequena pesquisa, vão pensar sobre um filme, certo? Que você gosta, e você vai escrever qual é o título desse filme, quem é o diretor desse filme, certo? Quem produziu, qual é o elenco, você pode colocar 2 ou 3 pessoas famosas, não é? Quem são os personagens, por exemplo, a gente pode pensar nos Vingadores, né? Dos Vingadores, o filme The Avengers. Quem foi diretor, quem foi produtor, né? Quem é o elenco? Então a gente tem Chris Hemsworth, a gente tem... quem mais? Chris Evans, nós temos também Scarlett Johansson, não é? Que faz a Viúva Negra. Então são vários personagens. Capitão América, Homem de Ferro, Viúva Negra, esses são os Vingadores, então são os personagens. Os efeitos especiais, tem algum tipo de efeito, né? Os sets de filmagem, onde esses filmes foram gravados, né? Em quais lugares, em que local ao redor do mundo, de repente, né? Eles podem ter sido gravados. E qual a melhor cena do filme, na sua opinião, tá? Então, cada um de vocês vai fazer uma pesquisa e vai completar essas informações para mim. Ainda, baseado nesse vocabulário que nós vimos na página 316, nós vamos fazer a questão de número 3, onde a gente vai completar certas sentenças utilizando as palavras que estão aqui dentro da caixa. Então, nós temos cast, set, special effects, plot, producer, character, director, soundtrack and things like this. Então você vai escrever, certo? De acordo com as palavras que estão aqui e as definições. Para isso vocês obviamente podem utilizar o Google, não é? Peguem os celulares de vocês para fazer essa atividade, sem problema nenhum, certo? Caso vocês tenham alguma dificuldade, vocês podem correr uma pesquisa aí rapidinho, tá? Bom, essa é a primeira parte do nosso conteúdo, tá legal? A segunda parte, nós vamos trabalhar com o Present Perfect e o Simple Past, certo? Bom, então a gente chega na página 318, onde nós temos todo o conteúdo, tá? Aqui a minha página é menor, né? De vocês aqui inteira, a minha só um pouquinho, tá? Porque tem algumas explicações. Bom, a gente vai perceber o seguinte, tá? Que o Present Perfect e o Simple Past, os dois trabalham com verbos no passado. No entanto, existe uma diferença aí. O Simple Past, ele trata de ações que ocorreram no passado e já foram encerradas, certo? Ações que ocorreram no passado e já foram encerradas. O Present Perfect, ele fala de uma ação que ela se inicia no passado e ela vem correndo, certo?
até o tempo presente que nós estamos. Ou seja, essa situação ela começou e ela está em andamento, certo? No tempo em que a gente está falando, ok? Bom, nós vamos fazer o seguinte: Present Perfect é o tempo verbal que os brasileiros encontram mais dificuldade em entender. Por quê? Porque esse tempo verbal ele não condiz muito, né? Não tem nenhuma semelhança com algum tempo verbal nosso. E a gente vê que tem um verbo no presente e um verbo no passado. Eu tenho feito, tenho estado, tenho procurado. É difícil de eu entender a conceitualização, certo? De Present Perfect. Como eu mostrei para vocês na aula anterior, né, a gente tem então um verbo have e um verbo has, certo? Que vão ser o nosso auxiliar. E aí na sequência o nosso próximo verbo ele é um verbo conjugado no past participle. Então isso aí tudo é gramática, né? Um assunto bem difícil, bem complicado de entender, ok? Bom, a gente geralmente faz com o nono ano um joguinho, né, de formar frases, pegar, achar verbos e tudo mais. Ano passado o nono ano fez no laboratório de ciências, essa atividade eu me lembro muito bem, né, com papeizinhos coloridos, tinha que montar as frases e tudo mais. Foi muito legal, muito bom mesmo. Mas, infelizmente, nesse momento a gente não tem como fazer, mas tudo bem, tá? Vamos observar na página 318 as informações sobre o Simple Past, ok? E o Present Perfect. Bom, todas as falas sobre a Audrey Hepburn, elas foram feitas na forma Simple Past. Tudo que foi dito na biografia da Audrey, né, foi dito no passado, porque a Audrey já faleceu. Agora, tudo que tem dito sobre Angelina Jolie está no Present Perfect, porque obviamente Angelina está viva, né? Então a gente tem aqui algumas informações, olha só, tá? Bom, a explicação para, né, aqui as frases com relação a Audrey estarem no passado são justamente pelo fato de que ela não é mais viva, né, ao passo que a Angelina é. Bom, a primeira atividade que vocês vão fazer aqui na página 318 tem essas duas linhas aqui no início, tá? E diz o seguinte: Can you explain why the verbs related to Audrey Hepburn are in the simple past and the verbs related to Angelina Jolie is in the present perfect? Ok? Bom, os verbos relacionados a Audrey porque ela já faleceu, Angelina porque ela ainda é viva, ou seja, ela ainda realiza as ações que ela costuma realizar, certo? Então vocês vão anotar para mim essas informações, beleza? Very good. Bom, baseado nisso, a gente tem aqui alguns exemplos, tá? Onde nós temos quando é possível utilizar o Present Perfect ou o Simple Past, certo? Bom, I've lost my glasses. Have you seen them? Isso aí é uma frase no Present Perfect. Por quê? Porque eu tenho o verbo have, né? E na sequência eu tenho um verbo no passado que é o lost, perdi, né? Have you seen them? Bom, veja que quando eu estou trabalhando com o Present Perfect, na maioria das vezes eu não tenho um advérbio de tempo definido na minha frase, né? Eu disse que eu perdi os meus óculos, eu perdi. Então eles estão perdidos, eu não sei onde eles estão, né? Bom, aqui ele diz, I've lost my glasses, perdi meus óculos, certo? Agora, se eu tivesse dito, perdi meus óculos ontem, então isso não é Present Perfect, porque ontem é tempo passado, então seria apenas Simple Past. Relembrando, Present Perfect, as ações começam no passado, mas ainda acontecem. Simple Past, as ações aconteceram no passado e foram finalizadas. Tomem sempre nota dessa informação, porque ela vai ser bastante importante para vocês, tá? Bom, quando eu quero dar informações antigas, eu uso Simple Past, não é isso? Quando o período de tempo não está finalizado, eu uso Present Perfect. Então, todas essas informações aqui, tá? Vocês poderão ler e discorrer sobre elas, certo? E falam sobre esse tempo verbal, que é o Present Perfect, ok? Bom, o nosso material, ele dá para vocês as informações, mas também exige de vocês uma certa pesquisa, tá bom? Então, sempre leiam os assuntos, sempre tentem fazer as traduções do que está sendo dito aqui. Eu dou para vocês as informações gerais principais, né? Mas o livro também, ele dá vários outros exemplos que vocês podem estar discorrendo aí. E aí, na página 319, a gente vai ter um exercício, tá? Que vocês vão fazer para mim o seguinte: quais das sentenças estão certas ou erradas, certo? Você vai marcar as corretas e as que forem erradas, você vai
corrigi-las, beleza? Então, na questão, deixa eu pensar aqui, deixa eu ver. Nessa primeira questão, nós temos 5 frases. Dessas 5, 3 estão erradas, certo? Vocês vão precisar corrigir. Teacher, o que é que eu tenho que corrigir? A forma verbal que é apresentada nessas frases, certo? Será que o verbo está correto aí? Será que tem have ou has corretamente? Então você tem que observar se está tendo relação com o sujeito, o verbo, se aquela forma verbal apresentada ali ela está no past participle, né? Tudo corretinho. E aí a questão de número 2. Vocês vão montar sentenças utilizando as palavras dadas e usar o present perfect ou o simple past. Então fica a critério de vocês, tá? Lembrem, no present perfect todas as frases precisam ter have ou has. E o verbo tem que estar conjugado na forma past participle. Feito, falado, ido, comido, visto, andado, produzido, certo? Então, o past perfect é a forma que nós vamos utilizar. Se estiver no passado, eu fiz, eu falei, eu comi, eu vi, andou, falou, comeu, viu, certo? Então, o simple past e o past participle são duas formas de verbo no passado, né, que são diferentes. Lembrem, ok? E aí vocês vão fazer a atividade para mim. Complete, por fim, as sentenças utilizando present perfect ou simple past. Lembrem, teacher, como é que eu vou saber quando é que eu tenho que usar past participle, o simple past ou present perfect? Não é isso? Lembrem, toda vez que eu tiver uma frase no simple past, eu sei que é simple past porque vai estar lá definido. Ano passado, férias passadas, ontem, semana passada. Apareceu last, L-A-S-T, last, né? Apareceu last na frase, eu já sei que isso é simple past. Tá bom? Que já tá falando ali que é tempo passado e tá decidido isso. Belezinha? Então vocês farão essa atividade aí pra mim. 1, 2 e 3, tá? Na sequência, enquanto homework, ok? Nós vamos fazer uma atividade de número 4 na página 320 apenas, tá? Então, são essas 4 atividades que nós faremos e eu vou deixar uma atividade para vocês pro final de semana, tá legal? Homework para segunda-feira já, certo? Que é o seguinte, bom, nós vamos escrever sentenças sobre você, tá? Usando as ideias abaixo. Bom, vocês vão criar frases sobre as coisas que tem aqui. Alguma coisa que vocês ainda não fizeram hoje. O que vocês ainda não fizeram hoje? Espero que não seja ter tomado banho. Tô brincando, galera. Bom, depois, alguma coisa que você não fez ontem. Alguma coisa que você ainda não fez noite passada, alguma coisa que você não fez noite passada, alguma coisa que você ainda não fez este ano, alguma coisa que você não fez muito, ou melhor, alguma coisa que você fez muito este ano, uma coisa que você fez ano passado e algo que você não fez ano passado, certo? Então, vocês vão pensar aí e vão escrever para mim essas frases. O que eu não fiz ano passado? O que eu não fiz ano passado? Have done... O que eu não fiz ano passado, gente? Eu acho que eu não... Difícil essa. Eu não joguei vôlei. Eu não joguei vôlei ano passado, talvez eu não tenha feito isso, ok? Uma coisa que eu fiz muito ano passado... Uma coisa que eu fiz... Uma coisa que eu já fiz esse ano aí... gravado muitos vídeos, com certeza. Tá? E assim sucessivamente. Então vocês vão pensar nas possíveis respostas e vocês vão dar essas respostas para mim. E aí a gente pula lá para a página 322 com Biography Research. Vocês vão pensar numa pessoa famosa e vocês vão fazer uma biografia a respeito dessa pessoa. O nome dela completo, mas o nome famoso, né? Por que ela é famosa, como foi a vida dela nos primeiros anos, como é a família, não é? E se ela tem algum comprometimento com alguma causa, tá legal? Então vocês vão colocar aqui e vão realizar essa pesquisa para mim. Alright, my friends? Essas são as nossas atividades de hoje, do nosso material, ok? Lembrem, tá? De usar sempre o material didático de vocês e estar com eles nas aulas. Alright? Agora a gente se vê no nosso ambiente virtual. See you, my friends. Have a nice time.